Abra sua Bíblia, por favor. Glória a Deus. No Evangelho de Mateus. Glória a Deus. Capítulo 14 de Mateus. Você encontrou? Vamos ler aqui a partir do versículo 22. Aleluias. Nós vamos ler do 22 até o 32. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, ou seja, sozinho. E chegada já a noite, à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Pai, nós te louvamos nesta noite e pedimos para que o teu Espírito Santo venha comunicar esta verdade, esta palavra ao nosso coração. Nós entramos hoje por estas portas para te louvar, para apresentar também ao Senhor a nossa vida, num ato de adoração, glorificação, engrandecimento ao teu nome. E nós queremos, sobretudo, ouvir a tua direção, ouvir a tua palavra, para que através da tua palavra tenhamos vida, e vida com abundância. Fala ao nosso coração, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Glória a Deus. Eu quero falar nesta noite sobre seguidores e discípulos. E falando sobre seguidores e discípulos, eu gostaria que pensássemos juntos, ou que, melhor dizendo, respondêssemos juntos à seguinte pergunta: somos discípulos ou somos seguidores de Jesus? Sabe, irmãos, observando a palavra do Senhor, nós encontramos nas Escrituras uma grande diferença entre o seguidor de Jesus e o discípulo de Jesus. Eu não pretendo falar sobre as diferenças entre seguidores e discípulos, mas o que eu pretendo é destacar algumas verdades sobre o autêntico ou sobre o verdadeiro discípulo. E só para que a gente entenda o quanto que a Bíblia, a palavra de Deus, ela destaca o ser discípulo do Senhor, e aí já nos dá ideia de uma diferença que há entre ser seguidor e discípulo. Olha o que Jesus ensina, por exemplo, em João 8,31. João 8,31, ele diz: se vocês permanecerem nas minhas palavras, e as minhas palavras permanecerem em vocês, então verdadeiramente sereis meus discípulos. Então o que é que nós aprendemos aqui? Se a palavra do Senhor permanece em nós, se nós permanecemos na palavra do Senhor, verdadeiramente seremos discípulos. Então existe uma condição de que se guarde a palavra do Senhor.
Então, não adianta a pessoa vir para a igreja, se emocionar enquanto ouve os hinos, serem cantados, enquanto a palavra está sendo ministrada, alguns se arrepiam, alguns se emocionam, mas depois termina o culto, acabou, foi só aquele momento. Então, é o tipo de pessoa que não permanece na palavra, ou a palavra não achou espaço para permanecer no coração dele. Em João 13, 35, está também escrito assim: nisto conhecereis que sois, que vocês são verdadeiramente meus discípulos. Nisto conhecereis que vocês verdadeiramente são meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então aqui o Senhor Jesus está impondo mais uma condição para que nós nos apresentemos aprovados como discípulos, é desenvolver a prática do amor uns para com os outros. Lucas 14, 33, também o Senhor Jesus diz: qualquer de vocês, se não renunciardes o que possui, então não pode ser meu discípulo. E aqui nós aprendemos que ser discípulo do Senhor exige também renúncia. Renunciar o quê, pastor? Renunciar algumas práticas, alguns hábitos, algumas atitudes, ao pecado. E sabe, existem muitas coisas das quais nós precisamos nos desvincular. Precisamos abandonar para que possamos ser discípulos verdadeiramente. João 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai que está nos céus, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Então, logo nós entendemos que um discípulo, ele produz frutos. Não podemos viver uma vida inativa, uma vida desconectado da videira verdadeira, que em João 15 o Senhor se apresenta dizendo: eu sou a videira verdadeira, e todo aquele que não produzir, pois frutos, será cortado. E primeiro fala de ser adubado, não é, para que se produza mais fruto. Mas se mesmo após um tratamento de choque não produzir fruto, o Senhor diz: ó, será cortado e será lançado fora. Para quê? Para que a terra tenha mais espaço, para que uma nova planta ou árvore possa ocupar aquele lugar, e a fim de produzir fruto. Então, meus amados, a pergunta hoje, ela é muito básica. Nós somos seguidores de Jesus ou nós somos discípulos de Jesus? Como eu disse, eu não vou falar sobre diferenças, mas eu quero conversar um pouco sobre algumas coisas que acontecem na vida do discípulo. Mas antes de entrar nessa etapa, me permita dizer uma coisa que é muito legal, muito bacana de se ver. Uma das partes mais bonitas, mais bacanas no culto, é quando a gente percebe os irmãos entrando pelas portas, alguns com visível alegria, estampando aquele sorriso bacana, outros um pouco mais apreensivos, alguns um pouco mais sérios, outros descontraídos. Isso é legal, as crianças nos saudando, nos cumprimentando, os irmãos se cumprimentando, se abraçando quando podem e tal. Mas isso é muito bacana. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu acho que um dos maiores desafios pastorais é distinguir os que passam pelas portas para cultuarem ao Senhor. Qual a motivação, qual é a real motivação que domina, qual é o anseio que há no coração de pessoas quando passam por aquelas portas, né? Mas realmente o que importa não é o que eu penso ao seu respeito, mas é o que Deus sabe ao seu respeito. Isso é o que importa. E Deus sabe quem tem uma motivação correta, quantos vêm para glorificar, para adorar, para servir de verdade, né? Então, deixa eu perguntar uma coisa, porque não precisa responder, só pensa nisso. Por que que você vem para o culto? Por que que você participa das atividades, dos cultos na igreja? Aliás, o que leva um ser mortal, um ser humano, a buscar a Deus? Existem, é claro, vários motivos, muitas razões pelas quais
as pessoas entram pelas portas da igreja e vêm para participar do culto. Existem muitos anseios no coração humano que os levam a buscarem a Jesus. Em João, no capítulo 6, versículo 26, João 6, 26 diz: na verdade vos afirmo que vocês me buscais não pelos sinais que vocês haveis visto, mas porque comeram o pão. Ou seja, o que Jesus estava se referindo aqui era a algum grupo de pessoas que, quando percebiam a presença dele, iam, não por causa das palavras de vida e poder que ele transmitia, ou por conta dos sinais que se operavam, mas porque eles sabiam que aonde Jesus estava, haveria um banquete. Se houvesse falta, Jesus iria dar pão e peixe para todo mundo comer, né? Aí no versículo 27, João 6, 27, Jesus vai dizer o seguinte: vocês devem trabalhar não pela comida que perece, mas pelaquela que para a vida eterna permanece. O que Jesus queria dizer, olha só, vocês não devem se esforçar pelo que perece, mas por aquilo que vai permanecer. Então, quando eu olho para esse texto aqui em João 6, inevitavelmente eu identifico dois grupos de pessoas que vêm para a igreja. Primeiro estão os que seguem a Jesus e não são provados. Esses são os seguidores. Segundo, existem aqueles que seguem a Jesus e são provados. Esses são os discípulos. Não é uma questão que divide os dois grupos, é uma questão que identifica os dois grupos. Então preste atenção, o primeiro grupo, ou seja, aqueles que seguem a Jesus e não são provados, como eu disse, são os seguidores. Então esse primeiro grupo, eles seguem a Jesus para se suprirem das suas necessidades, para terem supridas as suas carências. Note que antes do episódio do barco, eu vou entrar no texto que nós lemos lá em Mateus 14, mas antes eu preciso que você entenda isso. Antes do episódio no barco, Jesus opera milagres. Isso está no capítulo 14 de João. De Mateus. O texto que nós acabamos de ler, Mateus 14. Antes desse episódio no barco, Jesus ele opera um milagre extraordinário. Ele está diante de uma multidão de pessoas e, preocupado porque não havia o que comer, ele então lança a voz: alguém tem 5 pães e 2 peixes. Jesus então opera o milagre da multiplicação e dá de comer para todas aquelas pessoas, e em seguida sobraram 12 cestos cheios, que os discípulos logo recolheram. Então preste atenção, milhares de pessoas presenciaram aquele milagre, aquele acontecimento. Milhares de pessoas viram. Por que eu digo milhares? Porque a Bíblia diz que comeram 5.000 pessoas. Sem contar quem, irmãos? As mulheres e crianças. Fala de 5.000 homens foram alimentados. Então preste atenção, milhares de pessoas presenciaram, viram, provaram, experimentaram, se beneficiaram pelo milagre de Jesus. Logo, essas pessoas, elas identificam em Jesus uma motivação para segui-lo. Opa! Segui-lo significa ter suprimento das necessidades. Então, essas pessoas veem em Jesus o suprimento para as suas carências. Então, eu diria que essas pessoas, elas estão olhando para as mãos de Jesus e não para a pessoa de Jesus. E quando nós olhamos para as mãos da pessoa e não para a pessoa em si mesmo, então nós nos tornamos interessados no que aquela pessoa pode fazer por nós e não nos importamos com o que a pessoa significa em si para nós. E isso é uma coisa muito séria, porque Deus ele não olha com os olhos que eu olho, com que você olha. Ele conhece intimamente e profundamente a cada um de nós. Então a pergunta que eu fiz lá atrás, uma pergunta que eu não tenho como fugir dela:
Estamos olhando para Jesus? Estamos olhando para a pessoa de Jesus ou nós estamos olhando para as mãos de Jesus? E para responder o que convém, eu vou citar Isaías 45. Isaías 45, no versículo 22, está escrito assim: olhai para mim, sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro. Olhai para mim, não olhai para o que eu posso fazer, para o suprimento que eu posso lhes dar, para os milagres que eu posso operar. Não, olhai para mim, diz o Senhor. Então, irmãos, veja bem, inevitavelmente nós temos hoje aqui dois grupos de pessoas. Nós temos seguidores que olham para as mãos de Jesus, interessados naquilo que Ele pode fazer, e nós temos aqui aqueles que olham para Jesus porque sabem quem Ele é. Aleluia. Não se importando com o que está acontecendo na sua vida, sem se importar com o momento, com a circunstância, com a adversidade, com sei lá, o problema que está acontecendo. Existem pessoas aqui que estão olhando para Jesus. Amém. Então não se pode negar que a grande maioria de pessoas que vão à igreja estão esperando obter de Jesus algum benefício. Eu sei que é difícil a gente arrancar um glória a Deus numa hora como essa, né? Mas deixa eu te alegrar e te dizer uma coisa, uma verdade absoluta. Não há nenhum problema em esperar obter qualquer coisa de Jesus, das mãos de Jesus, quando nós estamos no culto. Não tem nenhum problema nisso. Porque a bondade, a graça, a misericórdia, o favor de Deus sempre nos alcança. Mas não é por isso que nós viemos à igreja. Aliás, para você entender, Marcos no capítulo 8, no versículo 2, você vai perceber que uma vez Jesus estava, é um episódio significativo também, Jesus está ensinando para a multidão, Marcos 8, 2. De repente ele diz assim: tenho compaixão dessas pessoas, porque já estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Então Jesus, ele era muito prático em suprir a necessidade espiritual, né? Nós vemos isso quando ele olha para o paralítico e diz: ó, perdoados são os teus pecados. E os que estavam ao redor começam a dizer: olha, quem é esse que pode dizer perdoados são os pecados? Só quem pode perdoar pecado é Deus. E Jesus em si, ele diz para as pessoas: olha, para que vocês entendam que eu tenho poder nos céus e na terra e posso perdoar os pecados, digo a este: levanta, toma a tua cama e anda. E o paralítico se levantou e andou. Mas o destaque que Jesus deu inicialmente foi: perdoados são seus pecados. Então por aí nós entendemos que a prioridade do Senhor é isso, é céu, é vida eterna, é trazer o perdão. Mas Ele não é homem insensível, que olha para as multidões, que o buscam, que estão diante da sua palavra, diante da ministração da sua palavra, e não sente nada. Não, Jesus, ele olhou para a multidão e diz: teve compaixão, porque estão há 3 dias sem comer. O profeta Isaías descreve compaixão sofrendo ou seja, em toda a angústia deles, ele foi também angustiado. Então Jesus, ele se sensibilizava, se condoía do paralítico, do surdo, do cego. Ele se compadecia do leproso, porque não podia conviver com a sociedade. Então, ao se sensibilizar por ele, ele arranca o problema que impede o leproso de conviver harmoniosamente com a sociedade, e em consequência também disso, ele opera o milagre na vida do leproso, restaurando não apenas a alegria do homem, o convívio, a possibilidade dele de conviver com as pessoas, mas arranca também a causa do seu sofrimento, da sua dor, da sua enfermidade. Então eu começo dizendo que os seguidores só buscam a Jesus interessados pelo que ele pode fazer, mas os discípulos, eles não estão nem aí para aquilo que Jesus faz. Eu já vou te mostrar isso dentro do texto que nós lemos. Então, amados, todos nós temos necessidades, sejam elas tangíveis ou não.
Todos nós temos necessidades, sejam elas espirituais ou materiais, concretas ou abstratas, emocionais ou afetivas, todos temos. A verdade é que alguns há que, se não tivessem qualquer necessidade, não estariam aqui. Obrigado. Mas em contrapartida também há alguns que, quando estão com problemas, não vêm. Está entendendo como nós somos um pouco difíceis? Estou triste, estou cheio de problema, estou sem grana, não vou. Deu ruim aqui em casa, as coisas estão um pouco assim, sabe, desorientadas. Aí fica tão triste que não vem para a igreja. Aí, como eu disse, já tem outros que se está tudo bem, quer dizer, se estão com muitos problemas, aí eles vêm para a igreja, porque sabem que em Jesus vai haver o suprimento. Vocês acham que Jesus não conhece a cada um de nós? Ele conhece. Ele sabe, nós colocamos os pés daquelas portas para dentro e Ele já começa então a liberar sobre nós a sua bênção, a sua graça. Mas o importante, amados, não é sair daqui apenas com o suprimento daquilo que se pretende alcançar, mas com essa palavra introduzida no coração. Amém. Então veja só, vamos ao texto que nós lemos para, como eu disse, ganhar um pouco de tempo. Mateus no capítulo 14, foi aonde nós lemos. O que nós vemos aqui? Deixa lá no texto, por favor, o operador de som. Quem é que está lá hoje? Fabrício. A luz não me deixa ver bem. Então vamos ao texto que nós lemos, Mateus 14, deixa ali. Nós vamos perceber que aquelas pessoas, vejam bem, na ocasião da multiplicação dos pães e peixes, que antecedem o episódio, o texto que nós lemos fala, Jesus acalma a tempestade. Ok? Jesus vem andando sobre as águas para acalmar a preocupação, a angústia, o desespero que havia na vida dos discípulos. Certo? Jesus havia operado o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Depois ele falou assim para os discípulos: vocês vão para o outro lado do mar, vão repousar, vão descansar, enfim, daqui a pouco eu estou chegando lá. Eu vou me retirar um pouco para orar, mas antes eu vou despedir a multidão. Então preste atenção, Jesus ele despede os discípulos e ele fica para despedir a multidão. Então, a ocasião em que Jesus multiplica pães e peixes, ou seja, que antecede ao episódio dele acalmando a tempestade no barco, o que nós vemos? Vemos pessoas que experimentaram o milagre, experimentaram a bênção de Jesus, mas eles não foram provados em nada. Ou seja, aquelas 5.000, mais de 5.000 pessoas que foram abençoados por Jesus, eu te pergunto, eles foram provados em alguma coisa? Não. Não foram provados em nada para receberem a bênção dele. Esse grupo maciço de pessoas são chamadas, volto a dizer, seguidores de Jesus. Agora preste atenção. Aqueles que estavam dentro do barco, os 12, aqueles não são simplesmente seguidores. Eles vão passar a um nível de milagre que aqueles 5.000 não puderam ver. Você já pensou o homem falar com a tempestade, falar ao vento, falar com as ondas, com a tormenta, e a tormenta obedecer, e de repente alguém se maravilhar? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Aleluia! Seguidores não podem ver o sobrenatural. Só quem pode ver o sobrenatural são aqueles que se constituem discípulos de Jesus. Aleluia! Então, irmãos, o grupo maciço de pessoas, maciço, você vai entender aonde eu quero chegar, eles são chamados de seguidores. Eu estou me lembrando aqui que há cerca de uns 2 anos atrás, antes da pandemia, eu fiz uma viagem com a minha esposa em alguns países da Europa, e em Portugal nós pregamos. E aí quando termino o culto, ali estava terminando o culto, uma pessoa se aproximou e disse assim: pastor, é impressionante o crescimento das igrejas no Brasil. Que lindo, que maravilhoso. E ele se referia a
Há uma notícia que havia lido, e a maioria aqui certamente deve saber disso. O Brasil hoje ele tem em média aí 37 a 40 milhões de pessoas. Ora, Portugal tem 11 milhões, Suíça 8 milhões de pessoas. Pensa ali, Uruguai, um país onde nós moramos também, 3 milhões de pessoas. Então, o número de evangélicos no Brasil equivale a 13 vezes mais um país inteiro como o Uruguai. 3 vezes mais a população, 4 vezes mais a população de Portugal, daquele irmão lá que estava falando comigo. E aí ele insistia, não, como as igrejas estão crescendo no Brasil. E como ele me deu abertura para que pudéssemos dialogar, aí eu falei para ele assim, irmão, deixa eu te falar uma coisa, existe uma grande diferença entre igreja que cresce e igreja que incha. E o sintoma do inchaço é doença. Você já percebeu que quando você está com dor de dente, o que acontece? Incha. E se incha é porque tem o quê? Uma doença que precisa ser tratada. Você está com o estômago inchado, você está com o quê? Com uma doença que precisa ser o quê? Precisa ser tratado. Ah, eu estou com um inchaço aqui na perna e dói muito. Ora, isso é uma doença. Então, inchaço é sinal de quê? De doença. Aí, sabe, irmãos, eu conversando com ele, inevitavelmente, já que eu entrei nesse assunto, deixa eu te falar uma coisa. Há uma grande diferença entre discípulos e seguidores. E como eu disse, o número maciço são de seguidores. E tristemente, amados, a igreja brasileira é uma igreja que tem olhado para as mãos de Jesus e não para Jesus em si. É uma igreja que anda atrás de casa, comida, dinheiro e roupa lavada. Não estou generalizando, por favor, entendam-me. Então, são pessoas de olho, não em Jesus, mas naquilo que Jesus pode fazer por elas. E aí o que nós vemos? Nós vemos pessoas confusas, pessoas doentes, emocionalmente carentes. Carentes de quê? Carentes de distração. Só vou para a igreja se tiver uma distração, se tiver um entretenimento, se tiver algo assim concreto que me possa ser dado para que represente a minha fé, e senão não vou. Então as pessoas andam atrás de diversão. Como a Casey falava hoje, enquanto estava dando uma carona para ele e para a Fabrícia, ela falou, pastor, parece que as pessoas estão atrás do Jesus relax. Alguém que fale inglês aí bem aí, como é que é o relax? Relax. Pastor, pois é, só um minutinho, eu já vou dar a palavra para você que queira falar. Aí o que você começa a encontrar? Você encontra pessoas que estão atrás de um Jesus maneiro. Jesus, aquele Jesus que pode tudo. Jesus sangue bom. Entendeu? Sabe o que acontece, irmãos? Lideranças para suprir a carência das pessoas que andam de trás de entretenimento, de diversão, se especializam a oferecerem culto ao gosto dos fiéis. A gosto com crase, a gosto dos fiéis. Entendeu? E aí a gente começa a ver o quê? Aquelas coisinhas, o stand-up, o rock and roll evangélico, o funk evangélico, o passinho de Jeová, o passinho abençoado, o arrocha gospel. Daqui a pouco você vê aí a festa na roça gospel, e as pessoas começam a trazer aquelas tradições lá do mundo para dentro da igreja. Posso falar? Aliás, conversar com os irmãos acerca do que é o evangelho, Irmãos, sabe qual é o nome disso? O nome disso é culto alternativo, gente. O nome disso é imitar o mundo, isso é substituir o cordeiro pelo bezerro. Eles dão outro nome, eles chamam isso de mente aberta. Não, isso aí é evolução do evangelho, isso é graça. Pois é, e aí você vê um cantor gospel que entra no palco para cantar com um funkeiro ao lado, ou vice-versa. Como se Deus recebesse cânticos e não louvores.
Deus recebe louvores e não o que sai da boca do talentoso que, sabe, de qualquer maneira. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Púlpito da igreja sendo liberado para pessoas descompromissadas com uma vida de verdade, uma vida santa. Aí querem chamar isso de graça. Veja o que diz a Bíblia no livro de Judas. Judas só tem um capítulo e no versículo 4 a Bíblia chama isso de infiltrados. Pessoas infiltradas dissimuladamente que transformam a graça de Deus em libertinagem e negam a Jesus, o nosso único soberano Senhor. Eles pervertem a graça em lascívia. Mas realmente, deixa isso para lá, são só seguidores. Eu quero falar de discípulos, não de seguidores. Mas existe um outro grupo, como eu disse, o grupo dos discípulos. E os discípulos, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, como eu disse, os discípulos, Jesus falou para eles assim, olha, vocês vão para o outro lado porque eu vou orar à parte. Ele despede os discípulos, mas antes ele fica despedindo a multidão. Aqueles que vieram pelos pães e pelos peixes, todos dizem amém? Então, deixa eu te falar uma coisa, ser discípulo exige passar por alguma qualificação. Todo discípulo tem que ser provado. Eu vou te explicar, e aí talvez vai valer um amém, porque agora, ouvir todo discípulo tem que ser provado, todo discípulo tem que ser provado. Será que se você deixar, se Jesus deixar de fazer o que a gente quer, ele vai deixar de ser quem ele é? Não. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, a gente canta isso, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se a gente canta isso tão bonito, mas o que tem de gente por aí, que se a porta não abrir, se a doença não for curada, ou se a morte entrar dentro da sua casa, não, acabou o poder da igreja. Esses crentes aí não estão com nada. Tem uma igreja lá na esquina da minha casa, lá está com tudo, lá está assim com o homem lá de cima, porque lá é um... Você está me entendendo? Então, eu penso em Abacuque capítulo 3, a oração de Abacuque dizia: viva, ó Senhor, a tua obra no meio dos tempos, sim, notifica. E lá na parte final, o profeta Abacuque, ele faz uma oração linda, na qual ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que a vaca seja tirada do curral, ainda que as ovelhas sejam eliminadas da malhada, sabe, contudo eu me alegrarei no Senhor, eu me exultarei no Deus da minha salvação. Eu volto a perguntar, se Jesus deixar de fazer o que a gente quer, ele deixará de ser quem ele é, meus irmãos? Claro que não, claro que não. Mas por que eu estou dizendo isso? Para ficar bem claro essa diferença. Deixa eu te dizer uma coisa, você sabe muito bem disso, nem todos os aleijados no tanque de Siloé foram curados. Nem todos os cegos em Jericó foram curados. E deixa-me dizer que nem todos aqui esta noite fatalmente vão receber o que vieram buscar. E aí, Jesus vai deixar de ser quem ele é? Não. No entanto, ouça-me por favor, existem pessoas aqui que são mais provadas do que outras. Preste atenção. Porque para algumas pessoas as coisas são mais difíceis do que para outras pessoas? Você já se perguntou isso? Tem um louvor que eu acho muito bonito. Mesmo sem entender, eu confio em ti. Tem coisa que a gente não entende, mas a gente deve confiar no Senhor. Coisas que acontecem e a gente não entende. Deixa eu te falar uma coisa, algumas coisas fluem para alguns mais do que para outros. E aí? Aonde é que está o erro? O que é que está errado? Por que está difícil para mim e para aquele ou para aquela não está? Você quer saber realmente? Porque alguns que Jesus escolhe, ele prova. Uma vez,
Vamos então lá para o texto que nós lemos, Mateus 14, agora entrei. Uma vez Jesus então, ele atravessa o lago. Ele chega do outro lado, pensa em descansar, mas então, eu tenho que voltar lá de novo. A multidão está lá. Jesus atravessa o lago, ele pensa em descansar e a multidão está lá. E aí Jesus começa a dizer assim: eu sei por que é que vocês estão aqui. Vocês estão aqui porque viram ali atrás, quando eu multipliquei os pães e os peixes e vos dei a comer, por isso vocês estão aqui. E aí ele faz um discurso tão duro que as pessoas começam a se levantarem e a irem embora. Aí Pedro olha e diz: Senhor, é sério isso? É sério isso? O senhor vai ficar pregando duro dessa maneira? O senhor não está percebendo que está todo mundo se desgostando da tua palavra, se levantando e indo embora? Ô Jesus, eu fico imaginando Pedro, William. Ô Jesus, o senhor tem que liberar uma profecia aí de um carro, de uma casa, de um noivo. Libera uma profecia de uma viagem lá para as ilhas gregas aí, de um apartamento. Ou então a igreja vai quebrar, Jesus. Não, tem que mudar isso aí, o senhor está um sermão muito grande. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: ó, meu amigo, tu não está feliz não? Aproveita e vai junto. Não está feliz não? Mete o pé. E aí está a grande diferença de um discípulo, porque quem é seguidor não tem esse comportamento que Pedro tem. Aí Pedro é um discípulo. Olha o que Pedro vai dizer, João 6:68. João 6:68. Pedro diz: Senhor, para onde? Ou para quem? Para onde ou para quem? Para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida? Aleluia! Senhor, tua palavra pode ser dura o quanto for, mas é palavra de vida, é palavra de poder, é palavra que me cura, é palavra que me restaura, é palavra que perdoa, é palavra que me levanta, é palavra que perdoa pecados, é palavra que me leva para o céu. Para quem iremos nós? Ou para onde? Entenda como você quiser. Se só o Senhor tem para nós palavra de vida. E olha só o apóstolo Paulo, ele falando uma vez palavras semelhantes à do Senhor Jesus, ou seja, do apóstolo Pedro, em 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, 19, projeta por favor. Ele diz: porque se nós esperamos em Cristo, somente nesta vida nós somos os mais miseráveis entre todos os homens. Não podemos esperar nele só nessa vida. Então, que tipo de motivação nos traz a igreja? Que tipo de interesse nos fez vir hoje aqui? Qual é a motivação? Por qual motivação nós viemos aqui hoje cultuar ao Senhor? Pense nisso. O capítulo 14 que nós lemos destaca a multiplicação vivida pelos seguidores de Jesus. Mas o maior destaque nesse capítulo 14 que nós lemos, qual é? O maior destaque é a experiência que os discípulos irão ter. Olha a experiência que eles vão ter. Aí me permita dizer para você que algumas experiências os seguidores nunca terão condições de terem. Eu vou repetir. Quem é seguidor jamais vai poder ter algumas experiências que só os discípulos costumam ter. Porque algumas dificuldades parecem maiores para alguns do que para outros. Porque alguns não serão capazes de tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Lembra que ele falou uma vez: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e segue-me. Não foram todos que tomaram ou foram capazes de fazer isso e seguir ao Senhor Jesus. Então, Jesus, quando leva os discípulos lá para aquela tempestade, porque quem foi que mandou os discípulos entrarem no barco? Foi Jesus. Jesus queria dar uma graduação aos discípulos. Para dar a eles uma experiência, Jesus precisa colocá-los no barco. Eu vou fazer com que eles tenham uma experiência como nunca haviam tido antes. Mas para isso eles vão precisar entrar no barco. Aí Jesus faz com que eles entrem no barco. Não foram os milhares que viram a multiplicação dos pães e peixes que... Foi só os 12, os que foram chamados de discípulos, que poderiam ver acontecer o que aqueles discípulos estavam para ver. Então, aqueles milhares
que viram peixe, pão ser multiplicado e saciar suas necessidades, eles não têm um nível espiritual para verem o que os discípulos estavam para ver. Então, fala para quem está do seu lado, vale a pena ser provado porque você vai ver coisas que alguns nunca vão poder ver. Vale a pena ser provado porque você vai experimentar coisas que as pessoas comuns nunca vão poder experimentar. Aleluia. Lembra quando Jesus chegou na casa de Jairo e a filha desse estava morta? Jesus vai falar o seguinte, a menina não está morta, apenas dorme. Os seguidores, gargalhada, zombam de Jesus. Aí Jesus falou, ah é? Fora. Saiu todo mundo. Ô Pedro, Tiago e João, fiquem aqui vocês. E eles participaram daquele grande, extraordinário e sublime momento de verem a ressurreição daquela moça que estava morta. Ó irmão, se você quer sair do comum e passar ao nível do extraordinário, então pare de querer explicações do que está acontecendo na sua vida. Para de querer explicação sobre algumas tempestades, algumas tormentas que estão acontecendo. Então alguns estão perguntando, como eu vim parar nesse barco? Como eu vim passar por essa luta? Como eu vim parar nesse furacão? Por que eu estou passando por isso? Por que esse negócio está acontecendo na minha vida? Foi Jesus que te colocou aí. Foi Jesus quem te permitiu estar nessa situação, não foi você que entrou. E como alguns talvez até chegam a pensar, não foi o diabo também quem te colocou dentro desse barco, ou no meio dessa tempestade, dessa tormenta, não. Então veja só, Jesus deixou a multidão lá comendo os pães e peixes, sei lá, e ele pegou os 12 discípulos e os leva a uma dimensão maior. Pegou os 12 e ordenou o seguinte, entra no barco. Entra no barco. Mas dessa vez Jesus não entrou com eles. Teve uma vez que a tribulação, a tempestade se levantou e eles, mestre, não te das conta que estamos perecendo? E despertaram ao Senhor. Mas nessa ocasião Jesus não entrou com eles. Mas Jesus ele dá uma garantia. Vocês vão e eu vou logo em seguida. Vocês podem ir. Observe aí, versículo 22 desse capítulo 14 que nós lemos. Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante. Essa expressão adiante serve para você lançar luz no teu entendimento que aqueles que seguem a Jesus vão mais adiante, não ficam para trás. Entraram no barco e fossem mais adiante. Imagina Jesus falando, ó, vocês podem ir. Eu garanto que vocês vão chegar na outra banda, vocês vão chegar do outro lado. Jesus não sabia da tempestade? Pergunto. Sabia. Ele não sabia que se levantaria uma grande tormenta, uma tempestade, mas Jesus não falou nada. Deixa estar. Deixa. Mas irmãos, eu penso que na hora do vento, eu penso que enquanto eles estão dentro daquele barco, alguns começam a se desesperar, vamos morrer, e o outro, vai morrer nada, rapaz, foi Jesus que mandou a gente entrar. Não, mas é porque está apertando, porque se você observar, eles quando saíram, era um determinado horário, e dizem os historiadores que a travessia de onde Jesus estava até o outro lado, era um trecho que dava mais ou menos uns 13, 14 quilômetros. E aí, a Bíblia diz, quando eles estavam no meio, então haviam navegado aí o quê? 6, 7 quilômetros, eles estavam no meio da viagem, a tempestade se levanta. Deixa eu dizer para você uma coisa, você entregou sua vida para Jesus e você está em direção ao outro lado. Você está apenas no meio da tua viagem. E agora você começa a se desesperar, a se assustar. Por quê? Porque há pânico, há desespero, há acontecimentos que te assustam. Você deve tirar os olhos do vento ou da força da tempestade e olhar um pouco mais para Jesus e para as promessas que Ele tem. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar, e eu voltarei outra vez, e vos levarei, vos tomarei, e para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês possam estar também. Amém. Glória a Deus. Aleluias.
cheios de dúvidas, nós não podemos conseguir chegar do outro lado. Aí eu quero que você entenda que se o teu barco está açoitado pelo vento, se o seu barco está açoitado pela tempestade, meu irmão, foi Jesus quem te colocou. Foi Ele quem te chamou, foi Ele quem te salvou, foi Ele quem te resgatou. Não foi o diabo, não foi você quem tomou uma decisão precipitada, porque Ele quer que você viva e veja coisas que as pessoas comuns não podem ver, não têm capacidade, não têm resistência para poder verem ou experimentarem. Amém. Jesus, Ele colocou os discípulos lá, e agora deixa eu te falar uma coisa. Permitiu que tudo isso acontecesse para que, no momento certo em que Ele manifestasse o seu poder, a fé daqueles discípulos passassem a um nível ainda mais extraordinário. Aleluia! Coisas que estão acontecendo na sua vida é para que você passe a um nível mais extraordinário. Uma, duas ou três pessoas entenderam o que eu disse. Mas é para que você possa ser levado, ser projetado a um nível excelente. Eu estava meditando e eu fiquei intrigado hoje, enquanto eu meditava nessa palavra. Observe o versículo 23, projeta na tela, o versículo 23, de Mateus 14, 23. Eu fiquei intrigado com isso. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E eu me perguntava, Senhor, por que o Senhor não deixou os discípulos ficarem para orar junto com o Senhor? E eu entendi porque algumas vezes os discípulos atrapalham. Você já ouviu aquela frase? Tem uma frase que diz assim: se não pode ajudar, não atrapalha. Já ouviu? Deixa eu te dizer uma coisa. O maior desafio que eu e você enfrentamos na vida cristã é não atrapalhar a obra de Deus. O maior desafio é não atrapalhar a obra de Deus. Já viu pessoas que... Perdoa uma expressão. Tem pessoas que são assim. Eles ficam imobilizados. É muito forte. Um parasita não se move. Perdoa. Mas fica lá, quieto, estático. Mas não atrapalha também. Mas tem gente que é discípulo do Senhor, e se não tiver cuidado, vai atrapalhar. Porque eu estou te dizendo isso? Lembra quando eu estava falando aqui agora há pouco, Jesus dizendo, vinde a mim as criancinhas. Por quê? Porque os discípulos queriam impedi-los de se aproximar. Aí Jesus teve que intervir e falar, não, deixa vir as crianças, porque dos tais é o reino dos céus. Lembra quando uma mulher enferma, desesperada, vinha detrás de Jesus e os discípulos... Cala a boca, ô mestre, ela está perturbando, ela está atrapalhando, mande-a ir embora. E ela não se contém. Então tem horas que os discípulos, eles atrapalham. Por isso Jesus falou, eu vou e vocês vão para outro lado. Olha o texto, irmãos. Jesus vai sozinho para o monte. Ele não queria ninguém atrapalhando. Sabe, quando você atrapalha? Quando você vê que Deus quer fazer algo e você não deixa Deus fazer, você quer fazer com a tua força dos braços. Tem pessoas que não deixam Deus agir. Querem resolver as coisas à sua maneira. E aí vai acontecer, lembra Sarai? Ela achou que Deus estava demorando a cumprir a promessa para Abraão, e ela quis dar uma mãozinha para Deus. Ô Abraão, deita com a escrava egípcia. E nasceram, portanto, aí o Ismael, que originou os povos árabes, e aí de repente vem um conflito, porque Ismael e o Isaac começam a degladiar entre si, a brigar, e então Sarai, ela tem que mandar de casa Ismael e a escrava egípcia, e essa atitude de expulsar de casa o filho que parecia ser o bastardo, porque não era do matrimônio legítimo, então isso resultou numa revolução, numa revolta no coração de Ismael, que se perpetua até os dias de hoje. Então alguém acha que vai ajudar, vai atrapalhar. Lembra quando Moisés, ele queria que fosse do jeito dele. Ele viu um egípcio espancando um hebreu e ele quis resolver na sua maneira. Deu um soco no egípcio, matou o camarada e escondeu o corpo. 40 anos retardou o processo.
40 anos. Porque depois foi que ele teve que voltar, depois dos 40 anos lá no deserto, ele teve que voltar para que fosse convertido naquele grande homem que Deus queria usar para tirar o povo do Egito. Então, entendeu por que eu disse que, às vezes, discípulos atrapalham? É por isso. Então, irmãos, se você ousar atrapalhar, o que ele faz? Ele vai te deixar sozinho por um tempo. Foi o que ele fez com os discípulos. Eu vou despedir a multidão, depois eu vou para outro canto e vocês vão sozinhos para lá. Se ousamos atrapalhar, ele nos deixa sós por um tempo. Então Jesus sobe ao monte para orar e os discípulos sozinhos no mar. Um deles, eu imagino que quando aquela tempestade se levanta, deve ter olhado e dito assim: é moleza, nós estamos aqui com pescadores habilidosos, aqui está Pedro, alguns outros aqui, Felipe, André, e eles têm habilidade, eles sabem como lidar com a tormenta, com a tempestade, mas eles não souberam lidar com a tempestade. E a Bíblia diz, Mateus 14:24, no meio do mar foi que a tormenta se levantou com fúria. Quando Jesus os despediu, era tarde, e como eu disse, umas 3 horas depois, a noite já havia chegado. Quando a noite chegou, foi que a tormenta e a tempestade se levantou mais forte. Eu quero que você abra os teus olhos, o teu entendimento, a tua percepção espiritual. Fique atento, porque quando a noite fala de trevas, noite fala de dificuldade, noite fala de tempo difícil. Quando a noite chegar, você precisa estar pronto, você precisa estar preparado para que a tormenta, a tribulação não te pegue desprevenido. De noite não dá para enxergar do outro lado. É que quando a noite chegar e você não puder enxergar mais nada, fique tranquilo, porque o Senhor Jesus virá ao seu encontro. Ele virá ao seu encontro, olha só. E a visão dos discípulos estava tão turva que eles começam a verem coisas que não existiam. Eles olhando, eles veem que um vulto vem andando por sobre as águas. Quem era que estava andando sobre as águas? Era Jesus. No entanto, irmãos, eles estavam tão apavorados, desesperados, que quando eles olham, eles dizem: um fantasma. Então, quando a pessoa está desprovido da presença do Senhor, está sozinho, está enfrentando as trevas, a noite escura, o sofrimento bate, a tendência é começar a ver coisas que não existem. Eu quero que nesta noite você entenda que existe um propósito em algumas coisas que estão acontecendo na tua vida. Eu quero que você entenda que algumas coisas que estão acontecendo na sua vida, o Senhor vai trabalhar, Ele vai reverter, isso vai se converter em uma experiência extraordinária e fantástica na sua vida. Sabe o que eu acho interessante? Antes você enxergava o outro lado, você não via vento contrário, mas agora que você está na metade do percurso, parece que a tribulação aumenta, o sofrimento aumenta, mas fique tranquilo, porque Jesus, Ele vai segurar nas tuas mãos, Ele não vai te deixar prostrado. Os discípulos estavam tão apavorados, o sofrimento era tão grande, que quando eles olham e eles dizem: é um fantasma, Jesus os tranquiliza dizendo: sou eu, não temais. Sou eu, não temais. Eu gostaria de compartilhar com você sobre o significado dessas 3 expressões de Jesus. Na quarta-feira a gente fala sobre isso. Sou eu, não temais, tem de bom ânimo. Foi essa a ordem que Jesus deu para os discípulos. Feche os teus olhos. Quem veio para te socorrer, meu irmão, é o Senhor nesta noite. Quem se manifesta hoje para te socorrer não é um anjo, não é o pastor, não é o patrão, não é o poder político. Quem vai socorrer você nesta tua dificuldade, nesta tua adversidade, não é mudança econômica, não é Maria, não é Papa, não é Pedro, não é João, não é entidade, não é o dinheiro, não são médicos, não é vacina, não é santo, não. Quem vai te socorrer é Ele mesmo. Ele se apresenta diante do pavor que dominava aqueles discípulos e diz: sou eu, não temais, não temais, não temais. Aquele que disse: sou eu, não temais, tem de bom ânimo. Jesus de Nazaré, Ele está hoje aqui entre nós. Com o seu grande e eficaz poder, forte e vivo, Ele estende as mãos para abençoar a sua vida. Você que crê que o controle está nas mãos do Senhor, ore comigo nesta noite. Quando nós cremos que é Ele, quando nós cremos que Ele tem o controle,
quando nós cremos que Ele não nos deixa só, que Ele não nos desampara, então nós somos habilitados para fazermos o que Ele faz. Se você não entendeu, eu quero só lembrar para você, e aqui eu fecho. Quando eles dizem um fantasma, Jesus diz, não sou eu. Aí Pedro diz, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo andando por sobre as águas. E Jesus diz, vem. E por conta dele ter crido, ele pôde fazer o que Jesus havia feito. Ele começa a andar sobre as águas. Você vai andar sobre estas águas, sobre essa tormenta, sobre essa tempestade, sobre este problema que está assolando a sua vida. Aleluia! Foi por isso que Jesus disse a Pedro, vem, e ele andou sobre as águas, e é por isso que o Senhor está dizendo para você nesta noite, não tenha temor, porque o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Abre a tua boca e peça socorro ao Senhor nesta noite. Clame ao Senhor, porque Ele com poder estende as mãos e te fortalece e te ajuda. Você não vai ser submergido, você não vai naufragar, você não vai ficar prostrado, não vai, porque eis que Ele vem poderosamente para te ajudar. Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos promovido ao nível, Pai, e nos transformado em discípulos do Senhor. Ajuda-nos a ser como tal, para que possamos experimentar, ver e alcançar o sobrenatural que o Senhor tem para nós, que o Senhor quer dar, o Senhor deseja dar para nós. Seja, Senhor, engrandecido e glorificado na vida da tua igreja. Seja engrandecido na vida da tua igreja.